Meu nome é Daniele Hintz Bueno, estou aqui para contar como se deu a interrupção da minha faculdade de Medicina Veterinária em 2004. Tenho que falar por códigos porque o que eu vou contar é muito pesado. Estava sendo mantido em cárcere privado, em situação de extrema violência, com comentários sujos dos vizinhos. Por favor, não achar que meu agressor era marido ou namorado, porque eu jamais permitiria que um companheiro me agredisse. Quantos anos dura um cárcere privado? 19 anos? 24 anos? 29 anos? Esses são os tempos de duração de cárceres privados mais hediondos da história. E eu estava determinada a não perder a minha identidade profissional para a violência. Quando eu estava fugindo, esse monstro ameaçou que degolaria e esquartejaria todos os meus gatos caso eu não voltasse. E ele já havia matado gatos. Voltei e tomei 200 ml de veneno com muito orgulho do feito. Isso resultou na minha internação na emergência do HCI e posteriormente encaminhamento ao CAPS de Ijuí, onde, sem passar por anamnese, ou seja, entrevista médica, passei a ser ameaçada, coagida e intimidada a tomar drogas que não necessitava. Drogas que são mais que suficientes para derrubar até mesmo um elefante. E ao invés de poder seguir com minha faculdade de veterinária, passei a ser obrigada e coagida a frequentar o CAPS de Ijuí. Era da minha vontade ter me especializado em gatos. E isso era a razão do meu orgulho. Para meu desespero, a covarde com o título de médica, Silva Marchento Gomes, taxou o meu desejo de, abre aspas, psicose dos gatos, e ordenou que eu fosse forçada a tomar haloperidol para controlar o que ela chamou de psicose dos gatos, afirmando mentirosamente que eu teria ideação suicida em relação à morte dos gatos. Pois eu digo que a ideação suicida é em eu não poder exercer o meu eu, é em eu não poder ter a consciência limpa e tranquila para fazer medicina veterinária. Fato que seria impossível se eu fugisse e o monstro matasse e esquartejasse aqueles gatos. Constatei que o haloperidol estava sendo prescrito à minha pessoa com a finalidade de dobrar a minha consciência, de provocar a minha aniquilação subjetiva. Era inegável que o propósito doloso desta droga era despersonalizar-me, ou seja, destruir o meu eu, transformando-me em uma marionete, em um vegetal, sem identidade e vontade própria. Justamente por isso, determinei para mim mesma que quanto mais eu fosse obrigada a tomar haloperidol para controlar o que ela chamou de psicose dos gatos, mais eu falaria em gatos. Havia um roteiro pré-determinado, especificamente para dar nos dedos de quem tanto insistiu em destruir a minha vocação. Ver a razão do meu orgulho ser tratada como psicose dos gatos é uma ofensa extrema. E por isso, de propósito, só batia nesta tecla. Para a psiquiatria corrupta, tudo pode ser usado como pretexto para prisão e tortura. Em tese, deputados, deputadas gozam de imunidades parlamentares. Entretanto, nem mesmo esta prerrogativa protegeu Tutu Quadros de ser internada à força em clínica psiquiátrica sob o pretexto de tratar a rebeldia. A propósito, as vítimas são quase sempre mulheres, reflexo do machismo e da misoginia que está para silenciar mulheres vítimas de violência. Até pouco tempo, homossexuais eram encaminhados para tratamento em prol da cura gay, de forma involuntária, inclusive sendo submetidos a tratamento de eletrochoque, lobotomia, hemisferiotomia e haloperidol. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, poderia ter sido uma vítima em potencial pelo simples fato de ser homossexual. Orientação que não impede os exercícios civis, mas o tratamento impede. Apenas citei o governador por se tratar de figura pública e assim fazer as pessoas entenderem que o que a psiquiatria rotula como demência
muitas vezes é uma mera questão de conveniência financeira. Não votei nele e não estou levantando bandeiras. Nunca vi a psicóloga do Cap Cirlei como psicóloga. Sempre vi a mesma como mãe de um veterinário que não respeita os colegas de profissão. Mais um motivo para eu seguir e de propósito com o meu roteiro e discurso sobre a faculdade e os gatos, pois era a minha maneira de dizer: não é só seu filho que tem direito de fazer veterinária, eu também tenho. Já que a mesma fingia não entender que eu estava justamente em sofrimento extremo por estar perdendo o ano letivo, sendo obrigada a frequentar o CAPS, ao invés de seguir com minha faculdade na Unicruz. De fato, tentei causar o máximo de desconforto, batendo sempre na mesma tecla. Era a minha maneira de dizer: vocês não vão dobrar a minha consciência. Não existiu psicoterapia para que eu pudesse falar sobre demais questões. Existiu eles me entupindo de haloperidol, a mando da covarde Silvia Marchant Gomes, dizendo que era para me obrigar a tomar haloperidol para controlar o que ela chamou de psicose dos gatos. Isso me ofendeu muito! Portanto, na hora da psicoterapia, eu mesma, de caso pensado, de propósito, estabeleci um roteiro do que eu deveria falar para dar nos dedos da equipe de saúde mental e assim mostrar que o haloperidol não me controla, não me transforma em marionete e não dobra a minha consciência. Ver a razão do meu orgulho ser classificada como doença mental é uma violência que me faz desejar a morte acima de tudo. Certamente, se Elisabeth Fritzl, que passou 24 anos em cárcere privado, sofrendo todo tipo de violência, se tivesse a desgraça ainda maior de cair nas mãos da covarde Silvia Marchant Gomes, além de ser silenciada e desacreditada com haloperidol, a médica Silvia Marchant Gomes muito provavelmente a teria amarrado em posição litotômica e fornecido até mesmo lubrificante para o seu agressor. Afinal de contas, estamos falando de uma sádica com título de médica. Hoje, Elizabeth se encontra livre e com sanidade mental. O contrário teria ocorrido se a psiquiatra a atendê-la tivesse sido a diabólica Silvia Marchant Gomes. Quem precisa passar por avaliação psiquiátrica é a Silvia Marchant Gomes e sua lacaia, Rosane Ella Pause Casale, porque ambas mentem da mesma maneira que respiram, porque ambas são extremamente sádicas. O haloperidol que eu era obrigada, ameaçada e coagida a tomar fizeram com que eu desenvolvesse a síndrome neuroléptica maligna, que me causou grave dano neurológico, além de danos psicológicos inenarráveis, irreparáveis e irreversíveis. Os efeitos devastadores do haloperidol são muito piores do que os sintomas de uma esquizofrenia. Aqui me refiro à síndrome neuroléptica maligna provocada pelo haloperidol. A covarde da Silvia Marchant Gomes é capaz de amputar 2 pernas saudáveis e depois chamar de iatrogenia a invalidez causada pela desnecessária amputação. Foi isso que ela fez em relação ao dano neurológico e psicológico dolosamente provocado em minha pessoa. A criminosa Silvia Marchant Gomes provoca, produz, gera e ocasiona pressão para que suas vítimas cometam suicídio como forma de fugir da tortura do estupro alopático que ela promove. Certamente usa da alopatia massiva para garantir que estupros de ordem sexual também ocorram. Para fazer veterinária, passei por privação de sono, frio e até mesmo fome, pois eram inúmeros animais que eram abandonados na minha residência. E em 2003 deixei de comprar comida para mim, para comprar para eles. E pagar pela castração de diversos gatos abandonados na minha casa. Gravem essa parte. E pagar pela castração de diversos gatos abandonados na minha casa. Jurei que nunca mais passaria por tamanho sofrimento.
Depois do ocorrido, as pessoas continuaram a abandonar inúmeros bichos na minha casa, principalmente gatos. Por causa do rótulo de doente mental, determinado canalha passou a dizer que os gatos estariam melhor abandonados do que com uma demente como eu. Consequência do estigma social gerado pelo rótulo injustamente atribuído à minha pessoa. Para piorar, passei a ser acusada de exercício ilegal da medicina veterinária pelo simples fato de socorrer os bichos abandonados em minha casa, sendo alvo de estelionatários que se utilizam da causa animal para lucrar financeiramente e indevidamente. É importante lembrar que eu não tenho nenhuma obrigação de pagar consulta para outros veterinários, pois devo lembrar que eu estudei para ser esta veterinária. E quando me mandam pagar consulta com veterinários formados, é o mais alto grau de ofensa que alguém pode me fazer. Já seria ofensa se eu fosse de outra área, ainda mais tendo sido da veterinária. Ou seja, para não ser acusada de exercício ilegal da medicina veterinária, eu teria que pagar consulta com outros da veterinária para a imensa e irracional quantidade de animais abandonados na minha residência. Por que medicina veterinária para minha pessoa tem que ser sinônimo de miserabilidade? E ainda por cima, estes mesmos veterinários errando nos diagnósticos, enquanto os meus estavam corretos. Nessa situação, me vi literalmente em situação de trabalho escravo. Contexto e fato que obrigou-me a passar a reabandonar os gatos abandonados em minha casa. Hoje, abandono de animais é considerado crime, sujeito a 5 anos de prisão. Entendo que a Silva Marchante Gomes mereça pelo menos esses 5 anos de prisão, assim como a lacaia da enfermeira Rosane Casale, já que promove o abandono e o reabandono de gatos. Entendo que quem me acusou injustamente de exercício ilegal da veterinária mereça esses 5 anos de prisão, né? Então, essas pessoas que me acusam que vão pagar veterinários, né, que percam 100% da sua renda pagando para a quantidade ilimitada de animais. Pois eu não tenho que ficar em situação de trabalho escravo, pagando para outros veterinários por um serviço que eu mesma poderia estar fazendo sem me incomodar se estivesse formada. E o que é pior, eu pagando para outros veterinários, estes errarem nos diagnósticos, ao contrário dos diagnósticos corretos feitos por mim. E ainda por cima ser chamada de leiga pelo filho da Cirlei, fato ocorrido no passado. Ele que só fez errar nos diagnósticos e nas cirurgias, pelo qual recebeu pagamento. E lembrando que esses animais não são de minha responsabilidade. A medicina veterinária eu não escolhi. Essa vocação e amor nasceram comigo. Porém, o amor virou sofrimento. Fui para a faculdade com o propósito de me formar em 2005 e assim conquistar a minha independência financeira e, acima de tudo, a minha independência profissional. Acima de tudo, a minha independência profissional. Entretanto, pelas ações dolosas de terceiros, me vi literalmente em situação de trabalho escravo, passando por miséria e recebendo muitas ameaças de pessoas estelionatárias que se utilizam da causa animal para extorquir dinheiro mediante graves ameaças. Contexto e situação que me levaram a tomar atitudes que vão 100% contra a minha ética, 100% contra a minha consciência e 100% contra os meus princípios. Só que a partir do momento que eu sou obrigada a fazer isso, a decisão anterior toma caráter de irreversibilidade e eu não tenho mais compromisso com o 5º mandamento. O primeiro gato que eu reabandonei se chamava Chico. Esse conseguiu o lar. A segunda gata que eu reabandonei, eu chamava de Margarida. Até onde eu sei, ela morreu atropelada. Foi a imagem mais triste e desoladora de toda a minha vida. O mais recente gato que eu reabandonei, tem alguns anos isso, eu chamava de Clone. Batizei de Clone porque ele é praticamente idêntico a uma gata que ainda está comigo.
Não sei o que aconteceu com ele depois disso, mas tenho pensado muito nele. Reabandonos que são consequências da difamação intitulada de Psicose dos Gatos, reflexo do ataque de estelionatários que passei a ser vítima. Sinceramente, é mais fácil tomar veneno do que fazer isso, porque isso é a destruição do meu eu. E ninguém nesse mundo tem moral para me condenar e julgar por estes reabandonos. Nunca e jamais existiu ideação suicida em relação à morte dos gatos. A ideação suicida ocorre quando eu não posso exercer o meu eu em não ter a consciência limpa e tranquila para fazer medicina veterinária. Hoje eu não tenho mais a minha consciência limpa e tranquila. A ideação suicida ocorre quando esta é a única alternativa para fugir do haloperidol. Silva Marchento Gomes pressiona suas vítimas a se matarem, até porque ela mata a identidade de suas vítimas. Ser ridicularizada e humilhada por esta mentira destruiu a minha saúde psicológica. Não dobrou a minha consciência, mas me fez reabandonar gatos abandonados na minha casa, que eu não queria ter chegado ao extremo de reabandonar. A Margarida e o clone não pertenciam àquele grupo de gatos de Juí. A Margarida e o clone nem eram nascidos. A Margarida e o clone, pelo jeito, nasceram em Cruz Altas. Pelos outros gatos, eu fiz tudo. E por eles, além de não ter feito nada por estes, eu os reabandonei. Isso pode ter custado a vida deles. E isso me destrói. Me destrói. Ser alvo de estelionatários como Flávios, Edsons, mais a difamação de Psicose dos Gatos me fez chegar ao extremo de reabandonar. Ser ridicularizada e humilhada por este diagnóstico mentiroso e fantasioso me faz desejar a morte acima de tudo. Afinal de contas, destruiu a minha vida, a minha vocação, a minha saúde mental, causou o reabandono de gatos e destruiu a minha razão de viver. Obrigada para quem assistiu esse vídeo.